Bom, pessoal, aqui vamos à parte 2 da nossa resolução de uma lista de exercícios sobre Segundo Reinado, especificamente tópicos ligados à escravidão, à abolição da escravidão. Então, a partir do exercício 8, a resolução do exercício 1 ao 7 eu fiz no primeiro vídeo, o link está aqui no card e no final desse vídeo, se você não viu, você vai ser direcionado para ele. Vamos pegar aqui, ó, exercício 8, lembrando que a lista está aqui, o link na descrição do vídeo, beleza? Então, olha lá, o primeiro recenseamento geral do Império foi realizado em 1872, tema também da questão anterior, da questão 7. Nos recenseamentos parciais anteriores, não se perguntava sobre a cor da população. O censo de 1872, ao inserir essa informação, indica uma mudança orientada por um entendimento do conceito de raça que ancorava a cor em um suporte pretensamente mais rígido. Com a crise da escravidão e do regime monárquico, que levou ao enfraquecimento dos pilares da distinção social, a cor e raça tornavam-se necessárias. Então vamos lá. A partir do enunciado, podemos concluir que há um uso político da maneira de classificar a população, já que a. O conceito de raça permitia classificar a população a partir de um critério mais objetivo do que a cor, garantindo mais exatidão nas informações, o que era necessário em um momento de transição para um novo regime. Bom, vamos aqui a vários erros. Primeiro, em 1872 não há transição alguma para um novo regime. O Brasil era e seguia sendo uma monarquia. Tá? A transição para a república é bem posterior a isso. Então já temos um primeiro erro. 2. Aqui na alternativa, ele diz que a cor e a raça não fazem parte de um mesmo critério, porque ele fala que raça seria um conceito mais objetivo do que a cor. Só que no texto, ele deixa bem claro que cor é a forma como se usava neste censo para definir a raça. Esses conceitos não estão separados. Então, tá tudo errado aqui, né? B. No final do Império, o enfraquecimento dos pilares da distinção social era causado pelo fim da escravidão. Neste contexto, ao perguntar sobre a raça da população, o censo permitiria a elaboração de políticas públicas visando a inclusão social dos ex-escravos. Aquela característica da Unicamp. A primeira parte está correta. Até a abolição da escravidão, ou até a escravidão, né, e se tornando cada vez menos associada ao ser negro, né, ter muitos negros livres, aquela distinção social fundamentada entre livre e escravo foi se diluindo. E aí você vai recriar uma forma de entender a sociedade, aí sim, baseada em critérios raciais de branco e negro. Tá? Agora, a segunda parte está completamente errada. O objetivo dessa pergunta do censo não era a formulação de políticas públicas visando inserir os ex-escravos na sociedade, tá? Então aqui está incorreto. Vamos aqui para a alternativa C e D. Ó, a introdução do conceito de raça no censo devia-se a uma concepção cada vez mais difundida em 1870, após 1870, que propunha a organização e o governo da sociedade a partir de critérios objetivos e científicos, o que levaria a uma maior igualdade social. De novo, usar critérios raciais, né, por tabela racistas, em 1870, era entendido como uma forma de ciência. Tanto que, né, as teses do século XIX sobre raça eram muito populares, né? Então, para o perfil da época, esse argumento até seria aceitável você inferir que era a forma como eles pensavam. Agora, o objetivo disso não era criar maior igualdade social. E aí só nos resta o item D, e olha o que ele fala. No final do Império, a associação entre cor de pele e conceito de raça criava um novo critério de exclusão social, capaz de substituir as formas de distinção que eram próprias da sociedade escravista e monárquica em crise. Sim, substitui livre e escravo por branco e negro, não para promover igualdade, mas para promover uma nova marcação de desigualdade e exclusão. Então, aqui, questão belíssima, né, da Unicamp, quase como sempre, né? Alternativa D. E eu vou deixar aqui, inclusive, um link
né, no card para um vídeo que eu comento essas teorias raciais, né, e como que isso permeia a sociedade brasileira. Olha aqui agora os dissertativos. Unicamp 2008, exercício que diz o seguinte, ó. Só lembrando que em 2008 a prova da Unicamp ainda era realizada no modelo antigo, né? Todo mundo fazia todas as disciplinas dissertativas, tanto na primeira como na segunda fase, tá? Ó, na década de 1840, a perspectiva do fim do tráfico negreiro, o governo brasileiro começou a interessar-se por fontes alternativas de mão de obra, encorajando a imigração de trabalhadores pobres, moços e robustos. Então são homens, basicamente jovens, moços, né? E robustos, fortes, né? Pobres para se interessar em vir ao Brasil colher café, né? Nossos ancestrais. Tentando fixá-los nas fazendas de café. Se os imigrantes tivessem que comprar terras e os preços fossem mantidos em alta, eles seriam obrigados a trabalhar alguns anos antes de poder comprar seu próprio lote. Olha aí. A Lei de Terras foi aprovada em 18 de setembro de 1850, 2 semanas após a aprovação da lei contra o tráfico de escravos. Então, assim, a Lei de Terra de 1850 está profundamente vinculada ao processo de abolição. Olha o item A. Como se dava o acesso à terra antes e depois da Lei de Terras. Então vamos lá. Antes, até a Lei de Terras, você podia tomar posse de uma terra. Como é que se tomava posse de uma terra? Ocupava a terra. Como é que você pode ocupar a terra legalmente depois de 1850? Você deveria ter um título de propriedade. E aí, como é que era o caminho? Você deveria comprar esta terra, ou de um particular ou do governo. Mas como é que você ia comprar de um particular se as pessoas tomavam posse da terra? Não está aqui, mas a Lei de Terras, ela proibiu novas posses e legitimou as antigas, transformando elas em propriedade. Então, vamos lá, como é que você encaminharia a sua resposta aqui? Até 1850, bastava ocupar a terra e tomar posse. A partir de 1850, você deveria comprar a terra, ou seja, tê-la como propriedade e não como posse. Beleza? Item B. De que maneira a Lei de Terras de 1850 buscou promover o trabalho livre? Aí tem mais a ver com o texto. Ela buscou promover o trabalho livre como? Dificultando que o imigrante se tornasse proprietário de terra, porque ele teria que comprar, e eles são indivíduos que não têm recursos. E aí qual vai ser a única alternativa para esses imigrantes? Aceitar a condição de trabalhador livre em uma propriedade que até então usava trabalho escravo. Então, isso aqui resume bem qual é a ideia. A ideia da imigração é trazer pessoas que se vejam condicionadas a trabalhar para proprietários de terra que até então tinham escravos. Beleza? Coloca aí nos comentários aí se você já tinha ouvido falar sobre a Lei de Terras, se ficou alguma dúvida. Pessoal, exercício 10, ó, Unicamp 2009, ó, 2008, 2009 e o próximo é 2013. Olha como é um assunto recorrente, galera. O progresso econômico do Brasil na segunda metade do século XIX acarretou profundo desequilíbrio entre poder econômico e poder político. Na década de 1880, o sistema político concebido a partir de 1822, ou seja, a partir do Império, parecia pouco satisfatório a setores novos. O Partido Republicano recrutou adeptos desses grupos sociais insatisfeitos. Beleza, vamos lá. De duas características do sistema político brasileiro concebido em 1822. Pessoal, vamos lá. A questão pede duas características. Ah, mas e se eu colocar 4? Galera, ele pede duas. Compreender o comando e se atentar ao que o comando pede é parte da resolução da questão. É óbvio que você vai lá no seu rascunho e pode pensar vários. O que você vai fazer?
Seleciona 2, aqueles que você tem mais segurança, e coloca na sua resposta. Então vamos lá. A partir de 1822, o que se concebeu para o Brasil? O Brasil seria uma monarquia, ou seja, poder vitalício, hereditário, né? O Brasil seria uma monarquia. O Brasil seria uma monarquia constitucional. Nós tivemos a Constituição de 1822. O Brasil seria um regime dividido em poderes, né? De fato, pela Constituição acabaram sendo 4 poderes, né? O executivo, que era do imperador, o moderador, que é do imperador e que permite interferir nos outros, um sistema de Câmara e Senado, que seria o legislativo, e o sistema judiciário. Você pode dizer também que esse sistema se baseava em catolicismo como religião oficial, um sistema de eleição para deputados e senadores, que era o voto censitário. Então você poderia pensar 2 desses elementos e colocar na sua resposta. Beleza? Pensou em algum outro? Coloca aí nos comentários que depois eu respondo se caberia ou não. Mas esses são os mais seguros, mais garantidos. Olha o B. Quais as transformações ocorridas no Brasil na segunda metade do século XIX que levaram ao desequilíbrio entre poder econômico e poder político? Bom, poder econômico, quem tem o dinheiro. Poder político, quem está no poder. Pessoal, ele está falando justamente da década de 1880, que é o período da Lei Áurea. Ou seja, com a abolição da escravidão, o império acabou desagradando o interesse de certos segmentos da sociedade e, ao fazer isso, obviamente, causou o quê? Uma oposição por parte desses setores, o que fez com que muitos proprietários de escravos, após a Lei Áurea, se mobilizassem em torno do movimento republicano. É essa analogia, é essa linha de raciocínio que você teria que construir na sua resposta. Beleza? Então vamos lá. Ó. Exercício 11, que é aqui no final da página, diz o seguinte, ó. Após a queda da monarquia, a República tentou ligar-se à memória da abolição. Seu principal argumento era a recusa do exército em capturar os escravos fugidos. Né? Reivindicava-se assim o reconhecimento dos republicanos militares como atores da abolição e redentores da pátria livre. Nas comemorações oficiais da abolição, o 13 de maio e o 15 de novembro eram apresentados como datas complementares de um mesmo processo de modernização do país, abrindo as portas do Brasil ao progresso e à civilização. De modo complementar, vamos aqui para o outro lado, e ligava-se o sistema monárquico à escravidão e ao atraso do país. Bom, aqui é aquela ideia, né? Com a proclamação da República, militares no poder, eles tentaram, né, óbvio, se desvencilhar de qualquer ligação com o Império e se colocarem ali também como grandes defensores do abolicionismo. Então, explique por que o regime republicano associou a monarquia à escravidão. Porque era a ideia de você associar a monarquia e a escravidão a 2 elementos que simbolizavam o passado do país, coisas que deveriam ser superadas para que o Brasil pudesse progredir. Por quê? Porque aí, por tabela, você associa progresso à república, processo a uma sociedade de indivíduos livres, ou seja, você faz essa dualidade. Então, ele procurou associar, porque assim você estabelecia que a escravidão era uma pauta da monarquia e com isso legitimava-se a transição da monarquia para a república e associava-se a monarquia a algo antigo, superado, arcaico e a república ao progresso. Tá? B. Como a questão militar contribuiu para o fim do Império do Brasil? Pessoal, a questão militar, ela começa lá em 1870, pós-Guerra do Paraguai, quando os militares, né, os oficiais de alta patente do Exército Brasileiro, começam a querer transformar o seu prestígio, por conta da guerra, em capital político. E aí começam a demandar o maior reconhecimento, o maior protagonismo político na sociedade brasileira.
Só que isso era meio inviabilizado no sistema monárquico. Então, qual é a solução? Se aproximar do ideário republicano, até porque, se você olhar o restante da América Latina no século XIX, predominavam repúblicas com governo militar. Então, é óbvio que isso levou os militares a se afastarem da figura do imperador e apoiarem o movimento republicano como projeto de chegar ao poder. Tá? Então, também é esse encadeamento que você teria que tratar aqui na sua resposta. Tá? Questão relativamente difícil aqui, o item B. E aqui a última da UERJ, né? Estadual do Rio de Janeiro, 2017, questão bem clássica, bem famosa, porque usa este artigo de jornal, né, esse anúncio, que está descrito aqui embaixo. Né? Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854 o escravo crioulo de nome Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas, que teve há poucos anos. É muito pachola, mal encarado, fala apressado com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se Forro, e disse chamar-se Fortunato Lopes de Souza. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações da roça, donde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar à corte. Na corte ao seu senhor, Eduardo Laimert, Rua da Quitanda, número 77. Receberá 50 mil réis de gratificação. Bom, olha que interessante aqui, né? Primeiro, é um anúncio, né, bem comum na época de escravo fugido, e que diz que esse escravo fugido ele finge ser um alforreado e para isso ele usa sapatos, né? Descreve quais são as habilidades desse escravo e aí é interessante porque diz que ele é natural da roça, ou seja, ele originalmente era um escravo do campo, mas ele estava no meio urbano e diz que ele já trabalhou de encadernador e sabe cozinhar, ou seja, ofícios, né, em que provavelmente ele via-se ali enquadrado. E aí, né, o proprietário oferece uma recompensa. Interessante a data, 1854, né? O anúncio exemplifica uma prática que se tornou comum na imprensa brasileira no século XIX, a divulgação de oferta de recompensas por escravos fugidos. Tal prática possibilita situar a importância dessa mão de obra em diversas atividades econômicas. Tá. A partir das informações do anúncio, identifique duas características da condição de vida dos escravos no Brasil naquele momento. Indique também a principal transformação no mercado de compra e venda de escravos ocorrida em 1850, que justifica o pagamento de uma recompensa. Bom, vamos lá. Questão da UERJ, dissertativa, que não tem item A e B, mas tem dois momentos ali de resolução. Primeiro, ele pede para você descrever a condição, né, duas características da condição de vida dos escravos no Brasil naquele momento. Bom, primeiro, havia a possibilidade da alforria, porque isso é mencionado no texto. Havia também o escravo do meio urbano, que é o caso do Fortunato, que é um escravo que se dedica a diversas atividades. No caso, pode se associar ele ao escravo de ganho, né? Escravos que realizavam tarefas diversas e eram remunerados. No caso de um escravo, ele tinha que encaminhar essa remuneração, ou parte dela, ao seu proprietário. Sendo um homem livre, ficava para ele. Por isso, inclusive, que ele consegue transitar por ali como se liberto fosse. Então, duas condições. Havia escravos no meio rural, havia tráfico interno de escravos, haviam escravos aplicados a diversas atividades do meio urbano, sejam elas domésticas, seja prestação de serviços. Havia um certo estereótipo social a respeito do liberto, que era esse detalhe de usar sapato, porque os escravizados não usavam. E já havia na sociedade uma grande circulação de negros livres, que coexistiam com esses escravos de ganho. Tá? Agora, a segunda parte é mais objetiva, né? O que aconteceu no mercado de compra e venda de africanos ocorrido em 1850? Bom, proibiu-se o tráfico negreiro
Então, a partir da proibição do tráfico negreiro, você não pode mais trazer escravos de fora do Brasil. Ou seja, os escravos que estão no Brasil são esses que se tem para negociar. Obviamente, isso pode isso obviamente dificultou a obtenção de novos escravos, aumentou o preço dos escravos, que agora é uma mercadoria limitada, e é isso que justifica o pagamento de uma recompensa. Porque, se não for assim, você não vai conseguir obter um outro escravo. Tá? Então, por isso aí que o proprietário do escravo Fortunato foi ao jornal e fez um anúncio oferecendo uma recompensa razoável para os padrões monetários da época. E com isso, pessoal, a gente encerra essa lista, uma lista longa, tá? Esses exercícios acabam retomando bastante conteúdos, né? Aí você vê também como essa questão da escravidão, da abolição é marcante nos vestibulares. E se você não viu a primeira parte, tá aqui o link para você ver ela. Se você gostou, recomenda para os seus amigos, dá like, se inscreve no canal e semana que vem tem mais vídeo de resolução, beleza? Um abraço, bons estudos e até o próximo.